casada com o pastor Gessé Júnior e tem uma filha que se chama Anne. E ela é pastora local na Igreja Batista Getsemane Macaé. Vamos receber a pastora Isadora Mendonça. Glória a Deus, glória a Deus. Podeis assentar, eu gostaria de uns minutos da sua atenção nesse momento. Você já pode abrir a palavra de Deus em Jonas, o livro de Jonas. Nessa noite, eu quero apresentar a vocês alguns inimigos do propósito. E nós vamos nos livrar desses inimigos nessa noite para que possamos viver plenamente o propósito de Deus para a nossa vida. Amém? Jonas capítulo 1, versículo 1. Jonas capítulo 1, versículo 1. Quem abriu diz amém. Quem abriu diz amém. Então vamos estar lendo. Jonas capítulo 1, versículo 1 diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença de Deus. Vai comigo agora no capítulo 3. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Do versículo 5 ao versículo 8, diz assim: Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. E mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Pulando para o versículo 10. Deus viu o que fizeram e como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Vamos para capítulo 4, versículo 1 ao versículo 5. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciastes.
e a gente encerra aqui. Nesse momento você pode botar a mão no seu coração. Senhor, diante da Tua presença, Pai, eu peço que essa palavra venha gerar em nós o entendimento do Senhor, Pai. Usa, Senhor, essa palavra para nos despertar, para esses perigos que nos cercam, Senhor, de não cumprir o Teu propósito, de não fazer a Tua vontade. Usa-me como um canal para abençoar a vida dessas pessoas, Senhor, e seja presente nesse lugar, em nome de Jesus, amém. Nós vemos aqui que Deus deu uma missão para Jonas. Vira para quem está do seu lado e fala: Deus deu uma missão para Jonas. Deus deu uma missão para Jonas. Qual missão Deus deu para você? Qual foi a missão que Deus te entregou? Deus sempre vai dar a missão que tem a ver com o propósito dele para a sua vida. Aqui Jonas, ele era um profeta, e todo profeta é boca de Deus e precisava levar a palavra do Senhor, quer fosse coisas, promessas, quer fosse juízo. E aqui Deus deu ao profeta Jonas a missão de ir para Nínive pregar o juízo. Que pedido difícil. Você pode pensar: Jonas, né, fugiu por causa disso, né, pregar o juízo, né, chegar numa cidade e falar que ela será destruída. Isso é pesado, isso é difícil. Talvez Deus te peça coisas difíceis para você fazer. Talvez Deus vire para você e te dê algumas instruções difíceis de você fazer, mas eu quero te levar ao entendimento nessa noite, que não foi isso que fez com que Jonas fugisse. Porque no capítulo 4, que a gente leu aqui no final, Jonas fala: não foi isso que eu disse? Estando ainda na minha terra, por isso me adiantei fugindo para Tarsis. Por quê? Porque ele sabia que Deus perdoaria os ninivitas. Ele sabia que Deus era bondoso, maravilhoso, tardio em se irar, um Deus perdoador. E ele temia que ao pregar aos ninivitas, eles se arrependessem e Deus os perdoasse. Então, nessa noite, eu quero falar sobre 3 inimigos do propósito. O primeiro deles, eu quero dizer que o primeiro inimigo do propósito é o orgulho. Querido, Jonas, ele achava que os ninivitas não eram dignos de serem perdoados. E a Bíblia diz que os ninivitas, eles eram maus, eles praticavam a maldade. Então Jonas, como um profeta, e a gente tende a cometer esse erro, a gente tende a chegar uma fase da nossa vida cristã, talvez você esteja aqui há 20 anos, 30 anos, talvez você se ache bom. Talvez você pense, olhe para você mesmo e ache que você é bonzinho. Nossa, o quanto você caminha certinho naquilo que você acha que é o caminho do Senhor. E aí Deus te leva para uma missão, pregar o Evangelho. E você sabe que para aquele grupo que Deus está te levando, eles serão alcançados. Mas na sua mente você pensa: eles não são dignos. Eles não são dignos. Eles não merecem ser perdoados. Eles não merecem ser salvos. Porque muitas vezes, o maior inimigo dentro de nós é o orgulho. E geralmente a pessoa orgulhosa não admite. Porque o orgulho é
essa falsa sensação de que você é bom, de que eu sou bom, sou boa, e que existe algo em mim e que faz com que eu seja melhor do que os outros, ou mais digna do que os outros. Então, o primeiro inimigo do propósito é o orgulho. Aqui, a gente está falando sobre Jonas. Jonas era quem? Jonas era um profeta. Jonas, ele estava recebendo de Deus a missão de ir para Nínive. E ele vai e vê lá no mapa dele qual é o caminho oposto ao de Nínive. E vê Tarsis. Tarsis era umas ilhas, uma ilha que era no lado oposto de Nínive. Então ele pega um barco e ele vai para Tarsis. Eu achei interessante que ele vai, a Bíblia fala, né? Aqui em Jonas fala, não, vou para Tarsis, vou para Tarsis, vou para Tarsis. Como se ele estivesse se convencendo. Eu não vou para Nínive, eu não vou para Nínive, eu não vou para Nínive. E às vezes Deus chamou você para uma missão e você eu não vou fazer essa missão, eu não vou fazer essa missão, eu não vou fazer essa missão. Mas a primeira barreira que está fazendo com que você fuja do propósito de Deus é o orgulho. Você acha que você adora a Deus, você acha que você glorifica a Deus porque você é muito bom em sua própria força. Deus me livrou, Deus me libertou e agora eu sou uma pessoa boa, eu posso pregar o evangelho, eu posso louvar, eu posso cantar, e eu posso escolher quem merece e quem não merece, porque era isso que Jonas estava fazendo. Jonas estava escolhendo que os ninivitas eram indignos. Então, nessa noite, eu quero chamar a sua atenção. Eu quero que você, se você puder, olhar para si mesmo. Sabe aquela música, sonda-me, Senhor, e me conhece? Eu quero que você sonde o seu coração. Olhe para você e veja se há uma raiz de orgulho. Se você sente orgulho por você mesmo, pelos seus feitos, pela forma como você se comporta tão bem. E o orgulho é algo que apenas a luz do Espírito Santo consegue iluminar ao ponto de você enxergar em você mesmo. Porque nós, por nós mesmos, não enxergamos o orgulho, mas precisamos da luz do Espírito Santo. Então, nesse momento, eu quero pedir que você feche seus olhos. Senhor, diante da Tua presença, Pai, eu peço que o Senhor ilumine o nosso coração e revele se há em nós, Pai, a raiz do orgulho. Se de alguma forma, Pai, até esse momento, nós não cumprimos com o Teu propósito para a nossa vida, porque nos sentimos orgulhosos de nós mesmos, porque nós nos sentimos melhores do que outras pessoas e achamos que o outro não merece receber da Tua palavra, e por isso a gente tem deixado com que o orgulho nos impeça de cumprir com o Teu propósito. Então, Senhor, ilumina o nosso coração e traz à tona para que possamos nos arrepender e pedir perdão e corrigir a rota da nossa vida. Em nome de Jesus, amém. O orgulho, ele vai nos levar à indisciplina. Sabe, nós somos seres caídos, depravados, completamente perdidos. Carecemos das disciplinas espirituais para elas nos levarem à rota do caminho do Senhor. Por isso, nos GPs eu sempre bato na tecla da disciplina da oração, na disciplina do jejum, na disciplina da meditação da palavra. Cada mês a gente foca em uma disciplina espiritual, porque eu sei que nós somos indisciplinados. E muitas das vezes o orgulho é essa raiz que nos leva ao caminho da indisciplina.
Indisciplina nesse sentido de não sermos, como que é a palavra? De não nos esmerarmos em buscar ao Senhor, em ler a palavra, em oração, em jejum, em meditação, porque a gente pensa, eu já li a Bíblia uma vez, eu já orei, eu já fiz. Tem gente que se alimenta por tudo que fez no passado, e eu sempre falo, né, quando a gente está conversando, ou quando eu prego a palavra de Deus, que a gente come em uma média de 4 vezes ao dia, né? Ninguém vive de um alimento por semana. Ninguém sobrevive do que comeu ontem. Então, a sua vida espiritual também. Então, o orgulho leva você a achar que você já alcançou o padrão. O orgulho leva você a achar que você não precisa mais orar 30 minutos por dia. Que você não precisa mais ler a palavra de Deus todos os dias. Então, o orgulho leva você a ser uma pessoa indisciplinada, porque no fundo você acha que você já está bem. Igual quando uma pessoa que tem problemas de depressão ou de ansiedade, enfim, problemas emocionais, e ela começa a tomar os remédios, e aí ela fica bem. Aí o que ela faz? Para de tomar o remédio. Aí o que acontece? Ela fica mal de novo. Nós somos seres caídos. Então, o nosso remédio, que é a palavra de Deus, a oração, o jejum, precisa ser todo dia, amém? Segundo perigo, segundo inimigo, né? Segundo inimigo, a vaidade. Diga, vaidade. Jonas, ele se considerava superior. Jonas, ele se considerava melhor. E ele não queria ter que voltar com a palavra dele. Muitas das vezes, Deus vai nos fazer ter que voltar com a nossa palavra. Por amor às pessoas. Por amor aos filhos de Deus. Por amor ao propósito de Deus, talvez você vai ter que voltar com a sua palavra. E aí talvez a sua vaidade vai gritar, como que eu vou voltar com a minha palavra? Eles vão pensar o que de mim? Porque a vaidade, ela nos leva a nos preocuparmos com o que os outros vão pensar de nós. A vaidade nos leva a viver pelo caminho das aparências. O que vão dizer de mim? O que vão falar de mim? A vaidade. Eu lembro que quando eu li Eclesiastes no ano passado, eu fiz umas reflexões, né, uns estudos em Eclesiastes, e o escritor, o rei Salomão, que foi um grande rei, e ele falava, né, tudo é vaidade. Tudo é vaidade, vaidade de vaidade, é correr atrás do vento. E aí ele conclui que a nossa vida precisa ser vivida, só tem sentido se for no Senhor. E aí ele termina o livro de Eclesiastes falando, lembre-se do seu Criador, lembre-se do seu Criador, lembre-se do seu Criador, porque o Criador, o Deus Todo-Poderoso, é essa figura a qual a gente precisa se apegar para não cair na armadilha da vaidade. Porque, afinal de contas, somos seres caídos. E a vaidade, assim como o orgulho, é algo que até às vezes nossos familiares nos ensinam a ter. Você precisa ter orgulho. Orgulho de você mesmo. Orgulho de suas conquistas. Orgulho do que você faz. Já ouviu isso? Eu já ouvi. Vaidade. Você precisa se cuidar. Você tem que pensar em você. Se você não pensar em você mesmo, quem vai pensar em você? É vaidade. É você olhar para você. É você pensar em você. E o que Jonas fez aqui? Jonas só pensou nele. E nos conceitos que ele tinha na mente dele. Nínive não merece ser perdoado pelo Senhor, então eu vou fugir. Nínive não merece
São indignos. Pensa aí se você já não pensou que tem uns seres humanos aí bem indignos. Eu já pensei. Quer ver alguém que eu acho indigno? Pedófilo. Estuprador. São indignos. Mas e se Deus mandar você pregar o evangelho para eles? E se eles se arrependerem, se converterem, dentro de você, não, eles são destinados ao Hades, ao inferno. Não, eles não pode. Mas todos, uma vez que ouvirem do evangelho e se arrependerem e mudarem as suas rotas, serão alcançados pela salvação e serão cheios do Espírito Santo. Mas às vezes a gente se acha muito bom para julgar o outro. A vaidade faz isso com a gente. Então, fuja da vaidade, fuja do orgulho. Cuidado! Existe perigo no orgulho e na vaidade. E o terceiro inimigo do propósito, para a gente concluir. Eu prego muito sobre isso aqui. Minhas discípulas é que vão rir. Eu coloquei assim, a sua vontade. A sua vontade é o terceiro inimigo do propósito. Porque o que eu mais ouço tô afim não. Sabe, pastor Fábio? As pessoas falam assim, não estou afim de ir no culto hoje não. Olha, não tive vontade de ir no GP. Estou com vontade não. E aí uma vez eu conversando com uma jovem, virei para ela, e aí eu passei até a fazer mais isso, né? Virei para ela e falei, você me perdoa, mas eu acho que você faz muito a sua vontade. E a pessoa, como assim? Como assim? Mas você faz muito a sua vontade. Porque eu quero. Porque eu quero. Porque eu não quero. Porque eu estou afim. Porque eu estou animada. Porque eu estou desanimada. Querido, fazer a vontade de Deus, cumprir o propósito, não tem a ver com a sua vontade. Não tem a ver com cumprir, com você ter um compromisso e ir fazer segundo o compromisso que Deus te deu. Não tem a ver com você estar com vontade ou não. Então, o terceiro inimigo do propósito, a sua vontade. E a sua vontade te leva para longe de Deus. Porque aqui em Jonas, capítulo 1, voltar aqui, Jonas vira e fala, no versículo 3, mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor. Jonas fugiu da presença do Senhor, porque ele foi fazer a vontade dele. Então, o orgulho, a vaidade e a sua vontade são os três inimigos do seu propósito. Deus levantou você para uma missão. Deus comissionou você. Nessa semana eu fiz uma série de lives em que quem assistiu as lives? Glória a Deus. Onde eu falei sobre o propósito primário, que é glorificar a Deus. E depois eu falei sobre o propósito secundário, que é ide, pregai o evangelho, batizando a todas as nações, fazendo discípulo, ensinando os mandamentos, ensinando a obedecer. É para todo mundo. Fala, é para todo mundo. Deus não chamou a pastor Isadora apenas. Deus não chamou o pastor Fábio apenas, não. Deus chamou todo mundo que está aqui dentro. Deus chamou você. Deus chamou você. Ide, vá, vá, vá. Vá. E cuidado com os inimigos do propósito. Vamos decorar quais são os inimigos do propósito? Primeiro? Segundo? Terceiro? O terceiro ficou meio fraquinho. Cuidado com a sua vontade. Cuidado.
Nós não podemos nos mover pela nossa vontade. Afinal de contas, você só vai trabalhar quando você está afim. Toda segunda-feira você acorda, yes, vou trabalhar. Não. Você vai porque é um compromisso que você tem, uma missão que você tem de sustentar a sua família. A mesma coisa é a vida espiritual. Você faz porque sem você não tem como viver. Não há vida fora de Deus. Não há sentido fora de Deus. Não há. Então, cuidado com os 3 inimigos do propósito. Pastora, como eu venço cada inimigo? Como você vence o orgulho? A humildade vence o orgulho. Você viu que existe raiz de orgulho dentro de você? Você identificou? Então, você começa a se colocar na presença de Deus e fala: Senhor, faz com que eu seja humilde. Me dê humildade. Me dê humildade. Me dê humildade. Tem um versículo na Bíblia que fala: Pedi e dar-se-vos-á. Peça humildade. Peça de coração, confessa o seu orgulho ao Senhor, peça humildade a Ele, mas entenda, Deus não vai te dar humildade plim plim, você vai se tornar humilde. Não é pozinho de fada. Deus vai te colocar em situações que você vai precisar exercer a humildade. Não perca as oportunidades de exercer a humildade. Se você tem o costume de deixar a vida te levar, a vida leva eu, para com isso. Seja intencional na sua vida e comece a observar as oportunidades que Deus vai te dar para você praticar a humildade, e eu tenho certeza que você vai vencer o orgulho na sua vida. Amém? Pastora, como que eu venço a vaidade? A vaidade você vence. Entenda, cada inimigo, para você vencer, você precisa do Espírito Santo. Amém? Só com a ajuda do Espírito Santo você vai vencer os inimigos do teu propósito. Então você precisa que o Espírito Santo te ajude a ser uma pessoa humilde. Amém? Como você vence a vaidade? Você vence a vaidade por meio da modéstia, da discrição, da compostura. Equilíbrio. Você precisa que o Espírito Santo te leve ao equilíbrio. Ao equilíbrio das coisas dentro de você. Às vezes a gente acha que o mundo gira em torno do nosso umbigo. Certa vez, as coisas a gente fala, igual eu, falei com algumas jovens já, você está fazendo muito a sua vontade, está fazendo muito à vontade. E às vezes eu falo algumas coisas até direcionada por Deus. E a pessoa fica assim: quem falou da minha vida para a pastora? Quem falou? Quem falou? Alguém falou. Alguém falou da minha vida para a pastora. Porque ela não ia falar aquilo para mim do nada. Então, querido, saiba, equilíbrio. Se eu falei alguma coisa, ninguém me contou não, irmãos. Foi Deus mesmo. E Deus está falando com você. Nessa noite, Deus está falando com você. E para finalizar, como eu venço a minha vontade, Como você vence? Matando ela. Não estou a fim de ir para o culto hoje, mas eu vou. Porque eu não faço a minha vontade, eu faço o que eu preciso fazer. Não quero fazer tal coisa. Vai fazer. Não quero orar. Sabe como que você vai orar? Senhor, não quero orar. Senhor, não quero orar. Senhor, não estou a fim de orar. Senhor, mas eu tenho que orar, porque eu tenho que matar a minha vontade. Com Deus você pode ser sincero. Com Deus você pode ser verdadeiro. Com Deus você pode ser honesto. Então, como você mata a sua vontade? Fazendo o que você precisa fazer quando você tem que fazer.
não fazendo sua vontade. Amém? Vamos nos colocar de pé, eu quero chamar... Não quero chamar não, vamos colocar de pé, eu vou estar orando, porque é acostumada com culto normal, né? Mas aí a gente está na conferência, tem um monte de coisa ainda para acontecer, gente. A gente só está começando. Jesus, me segura, senão eu falo muito. Os 3 inimigos do propósito. O primeiro? Segundo? Terceiro? Como que você vence o orgulho? É tempo que... Como você vence a vaidade? Como você vence sua vontade? Matando o quê? Pelo Senhor, Glória a Deus. Jesus, Você pode nesse botar a mão no seu coração? Senhor, diante da tua presença, Pai, eu coloco, Senhor, essa palavra. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a vencer esses inimigos, que são inimigos internos, são inimigos, Senhor, dentro de nós. A gente não vê eles chegando, eles não são uma sombra que a gente vê, eles não são um arrepio que a gente sente, eles simplesmente crescem dentro de nós e a gente não percebe. Então eu peço, Senhor, que o Senhor abra os nossos olhos, ilumina os nossos cantos do coração, para que a gente veja onde o orgulho está escondido, onde a vaidade está escondida. Ah, Senhor, me ajuda a vencer a minha vontade. Me ajuda, me leva, Senhor, à posição, me leva ao lugar onde eu estarei vencendo a minha vontade. Que eu não faça, Senhor, o que agrada ao meu coração, que eu faça o que agrada ao seu coração. Deus, que a minha vida glorifique o teu santo nome. Deus, que eu cumpra com a missão que o Senhor me deu, que eu viva a vida que o Senhor projetou para mim e que eu possa dar testemunho ao Senhor. Deus, essa é a oração, Senhor, que eu fiz em nome da sua igreja. Ah, nos ajuda, Espírito Santo, nos ajuda, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Nos ajuda a vencer esses inimigos e nos leva, nos envia ao cumprimento do propósito. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Eles têm com um único propósito, o de louvar e engrandecer